obrigada pela apresentação aí. Eu não sei se alguém vai falar mais alguma coisa, se eu tenho que falar. Eu ia falar com a formação, mas foi boa noite. Sim, pode falar. A que é bióloga, ela tem bacharelado em licenciatura com dupla diplomação na Universidade Estadual Paulista, campus do Tucano da Universidade de Portugal, biologia molecular. Ela é pós-graduada em jornalismo científico na Universidade Estadual de Campinas, adquirindo competências na científica. Atualmente é estudante do programa de pós-graduação em biologia molecular da Unicamp e colaboradora do Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha Oceanográfico e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Nós gostaríamos de agradecer pelo seu tempo e a disponibilidade de você hoje para você falar um pouquinho da vida da poluição nos oceanos. Obrigada pelo convite, todas vocês. Espero contribuir muito aí e ver o resultado final depois nessa revista final, né? Espero que vocês me mandem lá na frente, tá bom? Mas podemos começar se vocês quiserem, ou eu começar a falar também, vocês que conduzam aí. A gente começa com a... Então? Pode ser. Só assim, explicando um pouquinho, né? Desde a minha infância, desde pequena, eu sempre me envolvi muito com a área biológica e durante a graduação eu trabalhei com genética de tubarões e depois eu gostaria muito de aproximar as pessoas do que eu estava aprendendo. Foi aí que eu entrei no jornalismo científico, né? Então, assim, eu queria expor para as pessoas por que os tubarões eram importantes. Então, só dentro do laboratório, produzindo a ciência, eu não sentia essa proximidade com o público geral. Então, foi aí que eu decidi fazer o jornalismo científico para complementar a minha área na pesquisa. Então, depois que eu terminei a minha pós na área do jornalismo científico, eu continuo sendo cientista, eu produzo ciência, hoje eu estou na área da genética humana, mas eu ainda continuo na área dos oceanos, faço esse trabalho paralelo, né, em conjunto. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Não está cortando? Legal. E, eu posso falar um pouquinho devagar se estiver cortando, tá? E aí, dentro desse contexto do jornalismo científico, desde quando eu fiz a minha primeira pós aí na Unicamp, eu não parei mais de divulgar sobre a ciência marinha e tentar aproximar o público geral desse imenso ambiente, que ao mesmo tempo que parece próximo, não é tão próximo de nós e precisa ser próximo, tá? Então, eu continuo tendo atuação dentro da divulgação dos oceanos, mas também estou na área da genética humana, fazendo pesquisa, e também dou aula de programação e robótica, que é um universo que envolve aí também a pesquisa, né? Porque a genética envolve muita máquina, né? A gente coloca lá um tubinho com uma amostra de DNA, isso envolve vários equipamentos, e a programação e robótica, ela está cada vez mais frequente na nossa vida. Se não fosse a programação e a robótica, a gente nem estaria hoje se comunicando a longas distâncias, como a gente está fazendo agora, né? Então, é só para complementar um pouquinho da minha apresentação, e a gente pode começar as perguntas, sim. Então, vamos começar. Então, é muito maravilhoso, né? A gente mudar. É uma coisa extremamente... coisa que eu admiro muito. Obrigada. A primeira pergunta que eu queria falar para você é a principal importância da vida no oceano profundo. Isso. Quando a gente pensa no oceano, na verdade, eu penso assim, nessa pergunta, é muito difícil a gente colocar uma única importância da vida marinha, né? Da vida como um todo do oceano. As primeiras
teorias aí que mostram da origem da vida, inclusive, mostram que ela surgiu nos oceanos primitivos. Então, se a gente for olhar uma só principal importância, é muito difícil, tá? A gente colocar em uma só. Eu vou trazer várias importâncias da vida do oceano para nós. Então, além de ser a provedora da vida do nosso mundo, né, do nosso planeta, ela vai gerar em serviços que são chamados serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos são diversos, eles são divididos em suporte, provisão, regulação e cultural. O que mais a gente se aproxima, que vê a importância da vida do oceano, é o cultural, que a gente vai lá, aprecia o mar, vê as ondas batendo na areia, né? Tudo isso traz um prazer, uma sensação muito, muito bonita para nós, né? E muito, digamos assim, apreciamos isso, né? Então, o serviço cultural é o que mais a gente se aproxima e que vê o quanto ele é importante para nós. Mas o oceano, ele regula o clima do planeta. Então, por exemplo, se está chovendo no litoral, se está chovendo lá no Mato Grosso, ou se está chovendo no Amazonas, isso tem a ver com as massas de ar que vêm do oceano. Então, começa aí a chuva, se está chovendo, se está muita seca ou muita chuva, se relaciona com o oceano. Então, olha uma grande importância. Ciclo das águas. Se tem água em abundância, tem muito a ver com a própria água do oceano. A gente sabe que 97% da água do nosso planeta é água salgada. Então, assim, é muito pouco a quantidade de água doce, né? Então, a água salgada, ela é extremamente abundante e ela que vai renovar os ciclos das águas com as chuvas, né? Trazendo para o continente. Também, uma outra importância, ela absorve toda a extensão. Se a gente pensar que 70% do nosso planeta é oceano, o oceano absorve muito gás carbônico, né? Então, além das árvores, né, das florestas, que são importantíssimas para a absorção do gás carbônico, se não for a vida do oceano, que são os fitoplânctons que fazem essa absorção aí, desse gás carbônico e libera o oxigênio, ia ser muito difícil a gente ter a vida na Terra. Então, a gente precisa deles, né, desses organismos, que são micro-organismos, são pequenininhos, que a gente nem vê a olho nu, mas se a gente pegar um copo de água do mar, vai ter fitoplâncton lá, tá? Num copo de água. E, então, assim, olha essa importância, né? Não é só a floresta é importante? É, mas o oceano, pelo menos metade do oxigênio que a gente tem aqui, respirando agora, nesse momento, veio de fitoplânctons que estão no oceano nesse momento, produzindo esse oxigênio e sequestrando o gás carbônico. Então, outra situação, além dos serviços culturais de regulação, é provisão, né? A gente tem muita coisa bacana sendo retirada do oceano para nosso proveito, como, por exemplo, os alimentos. E são recursos vivos, né? Por exemplo, esponjas, peixes, né? Salmão, atum e etc. E petróleo, ou seja, recursos minerais que não são vivos, mas que são muito úteis para a nossa sociedade. Então, aí, não seria uma vida em si, mas ela é muito útil para a nossa vida. Então, acaba sendo um recurso aí super importante, além dos recursos de suporte. Então, o oceano, ele sustenta diversas formas de vida. Então, não é só a vida que está ali dentro dele, ele está sustentando outras vidas, inclusive do continente, inclusive a nossa vida. Tá? Então, eu não colocaria só como uma principal importância, apesar do oceano ter sido a origem da vida, mas muitas importâncias, que a gente desconhece muitas das vezes, né? A gente acha mais que o oceano é um lugar para a gente tirar férias e curtir com a família, e a gente precisa tirar um pouquinho essa visão tão limitada. Não sei se eu respondi. Conseguiram ouvir ou cortou? Para mim, certinho. Não... Perfeito. Oi, Tássia. A próxima pergunta é minha. Oi. E eu me chamo Nicole. Tudo bem? E eu... Tudo. Então, tá bom.
A pergunta é: quais soluções podemos adotar para preservar os oceanos? Tem algum lugar que esse lixo possa ser jogado para que a vida marinha não seja afetada? Certo, Nicole. Vamos pensar aqui, né? Acho que tudo que a gente faz, tudo, desde quando a gente acorda e escova os nossos dentes, come, né? Anda de um lugar para o outro, a gente gera um determinado impacto, né? E esse impacto, ele vai, digamos assim, ser um impacto que vai acontecer em diferentes ambientes e pode chegar ao oceano, né? Então, quando a gente pensa no lixo que chega ao oceano, acho que primeiro de tudo seria a gente diminuir a produção do lixo. O ideal de todos os mundos seria a gente não poluir, ao invés de ficar correndo atrás do prejuízo, né? Porque a gente, principalmente o brasileiro, ele tende a remediar mais e prevenir menos. E a gente precisa prevenir mais e remediar menos. A gente precisa, então, ter ações de prevenção para que esses lixos não sejam produzidos ou não sejam despejados de maneira errada, né? E como que a gente faz isso? Vocês já devem ter ouvido falar naqueles R's da sustentabilidade. Eu traria para vocês esses R's, e são 7 que eu trago para a gente pensar aqui. São 7 R's. O primeiro deles é repensar os hábitos que a gente faz no dia a dia, né? Por exemplo, será que eu preciso de um celular novo esse ano? Porque se vocês não sabem, mas quando a gente pega um celular, né? Por exemplo, a tela dele aqui, né? A tela, o touch do celular que a gente tem. Esse touch, ele utiliza vários elementos que são extraídos da natureza, inclusive esses elementos estão sendo cada vez mais escassos em terra e eles estão querendo extrair do oceano. Então, será que a gente precisa mesmo de um celular novo todo ano, de uma mochila nova todo ano? Então, repensar os nossos hábitos de consumo que estão cada vez mais excessivos. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente usa da natureza e vai despejar depois para algum lugar que precisa ser pensado onde, como, né? Então, o repensar os hábitos. Outra coisa importante é recusar produtos que foram produzidos de uma maneira errada, né? Tem muitos produtos que são vendidos e que a gente nem sabe a origem, não sabe como foi produzido, às vezes foi feito por trabalho escravo ou utilizou recursos que não eram para ser extraídos da natureza. Por exemplo, a gente pegar, né, um material que seja produzido por uma espécie entrando em extinção. Então, tudo isso se relaciona de alguma maneira com o oceano. Reduzir os usos também. Reduzir é um outro aspecto importante. A gente precisa reduzir, por exemplo, o uso de energia, né? Se a gente pode estar com a luz apagada, a gente esteja com a luz apagada, né? Reparar coisas antigas. Então, por exemplo, a gente tem muita roupa, né? Roupa às vezes um pouco antiga, ou eu posso doar, ou eu posso reutilizar essa roupa. Se a calça está muito velha, eu posso cortar e transformar ela em shorts. E por que isso se relaciona também com o oceano? Para vocês terem uma ideia, as fibras de roupas que a gente libera, principalmente roupas de nylon, roupas que são produzidas com materiais plásticos, elas são liberadas na máquina de lavar, vai para o sistema de esgoto e chega no oceano. Então, se a gente reutilizar uma roupa que é feita de algodão, ela protege mais o meio ambiente. A gente também tem que reparar coisas, né? Reparar coisas antigas, né? Como eu estou falando. Reutilizar produtos, por exemplo, temos lá um pneu, podemos fazer ele, plantar uma árvore nesse pneu, na praça em frente à minha casa, né? Porque nem muitas vezes esses pneus são liberados de uma maneira correta. Então, reutilizar. Reciclagem já sabe, né, que a gente tem que reciclar o tempo todo, né? Tudo que a gente puder, a gente tem que reciclar. E reintegrar coisas na natureza. Então, por exemplo, alimentos, né, que podem ser
colocados como adubo. Então, tudo isso diminui o lixo que chega no oceano. Todas essas ações, né? E não só o oceano, porque o que acontece em terra muitas vezes acontece no oceano. Então, tudo isso que eu estou falando, a gente não mora no oceano, né? A não ser alguma pessoa que mora numa ilha, que é muito difícil acontecer. Acontece. Pode ser que tenha pessoas que moram em ilhas. Mas tudo que a gente está fazendo com o oceano, a maioria dos problemas veio da Terra, né? Veio do continente. Então, a gente precisa ter ações aí para fazer uma troca de cultura de abundância, porque a gente tem muita coisa em abundância, pela uma cultura de preservação. Se a gente fizer essa troca de muito, vamos diminuir os usos, pensar, recusar, né, reparar, reutilizar, reciclar e reintegrar, numa cultura de preservação. Muito obrigada. De nada, eu não sei. Ó, vocês vão falando, se vocês quiserem interagir, falar alguma coisa, pode falar também comigo, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Noitácia, meu nome é Giovana, eu tenho 18 anos e as duas próximas perguntas são minhas. Ok, Giovana. A minha primeira pergunta é: se a situação atual dos oceanos permanecer como está atualmente, com as ilhas de lixo, entre outras poluições, qual será o futuro das águas desses mares? Ok. Uma coisa que eu queria falar, que eu sempre gosto de dizer, inclusive para os meus alunos, é que quando a gente vai para o oceano, primeira pergunta, todos vocês aqui já viram o mar, né? Sim? Todas já viram? Já. Ok. Sim, Quando a gente vai no mar, vocês já repararam que normalmente a gente não vê muito lixo, né? Se vocês vão para o mar, vocês querem entrar no mar, vocês querem nadar, tudo, e normalmente a gente vai para um lugar bonito, que a praia é bem fofa, a areia é gostosa, né? A água é bem transparente. E a gente tem a leve impressão, né, de que tudo que está sendo mostrado na internet ou falado pelos pesquisadores parece que não é muito verdade. Será que o oceano está tão contaminado assim? Será que o oceano está com tanto lixo assim? Então, existe uma visão equivocada da saúde do oceano, por quê? Porque as pessoas não sabem que o oceano é dinâmico e que o oceano, se você olhar para ele, ele nunca está parado. Então, um lixo nunca vai ficar só em um lugar, ele vai se movimentar. Então, quando a gente vai para a praia, a gente não vê essas ilhas de lixo, porque normalmente elas são formadas em regiões específicas do oceano, são 5 grandes zonas de convergência desses lixos no oceano, que são convergências de correntes oceânicas. E essas zonas aí de lixo, elas são um problema extremamente grande e muito difícil de ser resolvido, porque são toneladas e toneladas de lixo. E assim, se a gente pensar nesse cenário, é óbvio que o oceano vai perder a qualidade dele, que já vem acontecendo. Então, se vocês pegarem aí estudos mostrando com relação aos peixes que a gente pesca, muitos deles estão contaminados, animais com plástico, né, no seu sistema digestivo. Então, assim, se continuar do jeito que está, a funcionalidade dele vai ser prejudicada cada vez mais, tá? Vai deixar todos aqueles serviços que eu falei para vocês, de provisão, cultural. Imagina a gente ir para o oceano com uma praia. Quem quer ir para uma praia cheia de lixo, com vários bichos mortos? Ninguém. Então, toda a funcionalidade do oceano, ela vai se perder. É meio que assim. Se o oceano se degradar, a sociedade também vai se degradar, porque nós dependemos dele. Os 7,5 bilhões de pessoas que estão atualmente na Terra dependem do oceano, independente de onde essas pessoas estão morando. Se elas moram no litoral, no interior, moram longe do oceano ou não, ela está dependendo do oceano, tá?
Nossa, achei muito interessante. Eu gostei muito da sua resposta. A próxima pergunta é basicamente a mesma coisa, mas voltada mais para as espécies aquáticas. É sobre o que vai acontecer tanto com as espécies e o que isso vai agravar com a gente, para a gente, se continuar com essa mega acumulação de lixo e toda essa poluição. Uhum. A gente precisa pensar em uma coisa importante de que nós estamos conectados o tempo todo, né? O vírus que está aí trazendo esse problema mundial mostra muito isso. Uma coisa pequena, invisível, conectou todas as pessoas do mundo. Então, esse é só um exemplo. E o exemplo do lixo no mar ou do problema no oceano é a mesma coisa. Todos estamos conectados a esse problema, tá? Então, como eu já disse na resposta anterior, se a gente mata o oceano, se a gente prejudica a vida no oceano, a gente vai matar aos poucos a vida no planeta como um todo. Quando a gente foca na vida aquática, já hoje nós já temos estudos mostrando, por exemplo, que filhotes de golfinhos nascem com deformidade por conta de contaminação química. Também estudos mostrando que existem aí ursos polares, pinguins com inseticidas em suas gorduras. E isso é muito sério, porque esses bichos eles não estão em contato com isso. Mas como isso está chegando neles, né? Agora, a gente já sabe que esse processo está acontecendo, tá? De contaminação. Claro que a gente não dá conta nem das doenças humanas, quanto mais as doenças que os bichos estão contraindo conforme chega esses contaminantes neles, né? Mas é certo que haverá uma diminuição da biodiversidade se continuar do jeito que está. Já está diminuindo, inclusive espécies de tubarões estão decaindo muito. Se vocês não sabem, existem mais ou menos 500 espécies de tubarões. A gente tem uma visão aí que parece que tem pouco, né? Mas cerca de 500 espécies. E muitas estão entrando em extinção. Então, não só o lixo é o problema, né? Existem outros problemas aí que eu acho que eu posso dizer mais para frente também, nas outras respostas, quando a gente estiver finalizando. Então, assim, vai ter uma diminuição da biodiversidade, geração de doenças, e essa acumulação de lixo na cadeia alimentar marinha vai prejudicar a gente também, né? Então, se a gente se alimentar, por exemplo, de um animal contaminado, a gente pode também contrair alguma coisa, por que não? A gente não sabe, isso são coisas que podem ser que venham a acontecer, infelizmente, se a gente não fazer alguma coisa agora, né? Então, a gente tem a nossa responsabilidade de agir nesse momento para isso não chegar a acontecer. Obrigada pelas Muito perguntas. obrigada, Tássia. De nada. Mas a gente... Eu estava vendo que o urso está submetido até por causa do aquecimento global. Mas... Oi, Nicole, desculpa. Deu para mim? Ou não? Não, travou um pouquinho aqui. Tá me escutando agora? Sim, estou escutando. Fala um pouquinho devagar, que eu não sei por que está travando minha internet. Tá. Eu só tinha comentar que a gente fazendo pesquisa sobre a vida no e eu tinha visto reportagem falando da extinção que os ursos polares podem devido ao aquecimento global e tudo mais. Eu lembro Ah, sim, olha só, tá vendo? Tem muita reportagem mesmo mostrando já o que vem acontecendo, né? Então, assim, se a gente for destrinchar o conhecimento que já está disponível, a gente vê que tem muitos problemas já nos alertando que a gente precisa fazer alguma coisa. Sim, Nicole. Olá, boa noite, Tássia. Meu nome é Michelle Cristina, eu tenho 17 anos e a pergunta de agora é minha. Eu queria saber como é possível os seres humanos conhecerem mais do universo do que do próprio oceano.
Muito bem, existe muito essa comparação, né, do universo com o oceano. Eu colocaria aqui, na verdade, eu diria assim: não é que a gente conhece mais do universo do que o próprio oceano. Porque se a gente for pensar no universo, o universo é muito grande, não é? Se a gente pensar nos planetas e no sistema solar, e em todas as galáxias, nós somos um pontinho lá no universo, né? O planeta Terra é um pontinho no universo. Então, eu não diria que a gente conhece mais do universo, porque ele é muito extenso. Mas o que eu penso sobre isso? O que tem sido mostrado? Que historicamente a gente se inspira mais, se fascina mais para o universo, olha as estrelas e vê aquela escuridão e acha aquilo muito incrível, né? A gente olha para o espaço e fala: nossa, que lugar grande, infinito, lindo, incrível. Só que, em contrapartida, o oceano sempre é visto como não sempre, né? Mas a maioria das vezes, por exemplo, em filmes, é retratado como um lugar frio, perigoso, tem tubarão lá que vai te atacar. Ou claustrofóbico, né? Porque a gente não respira embaixo dele. E isso implica, na maioria das vezes, as histórias dos oceanos, do oceano em si, que sejam negativas, né? E esse é um problema, né? Que a gente precisa enxergar além do que a gente está vendo. A gente precisa olhar além do que só a água lá no horizonte nos mostra. Então, a ciência astronômica e a ciência oceanográfica são as duas ciências que mais gastam recursos, né? São as mais caras. Em primeiro lugar está a ciência astronômica. É muito difícil, muito caro você estudar o espaço, ok? Mas, em contrapartida, também é muito difícil estudar o oceano, né? Desenvolver técnicas oceanográficas são muito caras. Então, uma limitação desse desconhecimento do oceano é justamente o quanto é caro você explorar ele, tá? Então, é muito caro, muito trabalhoso essa exploração lá no fundo do oceano. Ainda a superfície é um pouco mais fácil a gente explorar? É um pouco mais fácil. Mas ainda assim uma imensidão de áreas, né? Porque o oceano, como eu disse, 70% do nosso planeta. Então, ele é muito extenso. Agora, o que eu poderia colocar aqui que a gente conhece mais do que o fundo do oceano? Por exemplo, a gente conhece mais, os cientistas conhecem mais o solo da Lua ou o solo de Vênus do que o solo, né, o fundo, a gente não fala solo, né, a gente fala fundo do mar. Então, o fundo do mar, ele é uma grande incógnita ainda para nós. E isso porque o oceano é muito grande, a pressão é muito alta e a escuridão é tremenda, né? Então, se a gente pensar aí no tamanho do oceano e em regiões aí profundas dele, dificilmente você consegue chegar. Na verdade, você só vai chegar por meio da robótica. Olha aí a minha outra área que eu atuo, né? Você só vai chegar por meio de robôs, porque o ser humano, o máximo que ele consegue mergulhar com um cilindro de oxigênio no oceano é a 332 metros, que foi quando bateu um recorde, um egípcio. Abaixo disso, só com equipamento, só dentro de uma máquina, né? Você lá protegido, ou seja, você não consegue se molhar. Você vai estar dentro de uma máquina e vai lá para baixo, dentro de um robô. Isso é muito caro, tá? Muito caro mesmo. Um navio por dia no oceano, fazendo pesquisa, são aí milhares de dólares, milhares de reais por dia, tá? Ele é muito caro a pesquisa oceanográfica, ok? Então, assim, e quando a gente pensa, como que a gente conhece mais, então, o solo, né, da Lua do que o fundo do oceano? Para vocês terem uma ideia, a diversidade do mar profundo, que é a região mais inexplorada do oceano, é tão imensa que ultrapassa 1 milhão de espécies. E a gente não conhece
praticamente nada, nada, sabe? Por quê? Porque para chegar lá a gente precisa de equipamento, que é muito caro, que poucos países têm esse recurso, porque lá é muito grande, né? Então, a nossa limitação do conhecimento do fundo do mar, ela ainda precisa ser muito, mas muito, muito, digamos assim, como que eu posso dizer? É uma limitação muito extensa que a gente precisa tentar superar cada vez mais, mas vai exigir aí estudos, recursos e muita capacitação de pessoas para poder fazer essa exploração e esses estudos do fundo do oceano. Atualmente, cerca de 20% do fundo do oceano foi mapeado. Quer dizer que nós não temos um mapa completo do nosso fundo do oceano. A gente tem um mapa completo da Lua, do solo da Lua, mas a gente não tem do oceano ainda, tá? Ajudei você na resposta? Ajudou bastante, eu adorei. Então, tá bom. Muito obrigada. Por nada. Bom, a próxima pergunta é minha. Oi, Mayara? Isso. Oi. Por que o lixo dos oceanos aumenta cada vez mais? Muito bem. Quando a gente pensa no lixo, né, que é o problema que vocês estão focando aqui, que a gente está trabalhando, eu acho que o principal problema aí que, na verdade, são vários. Primeiro, a gente não para de gerar lixo, né? Se a gente pensar diariamente o tanto de lixo que a gente produz na nossa casa, que a gente tira sacolinhas lá da cozinha, do banheiro, a gente sabe que o lixo que a gente está gerando, ele é muito, tá? Isso da minha família, de vocês. Agora, imagina das 7,6 bilhões de pessoas que existem no mundo diariamente. Esse lixo está indo para algum lugar. Normalmente é para ir para um aterro, para um lugar específico? Mas nem sempre acontece assim, né? Então, o problema a gente não para de gerar lixo. Aliás, a gente cada vez gera mais lixo, que como eu tinha comentado com vocês, a gente está baseados cada vez mais no consumismo. Outra coisa, se o número de pessoas aumentam, os resíduos aumentam. E a nossa população, a população humana, cada vez mais vem aumentando, né? Tem projeções aí de que vão ser 10 bilhões de pessoas nos próximos anos aí, e assim sucessivamente. Então, por que só está aumentando? Esse é um motivo. E por que esse aumento é cada vez mais visível? Porque o lixo, quando ele chega no oceano, principalmente o plástico, né, e outros materiais, como o vidro, que não são tão degradáveis, eles estão lá. Eles não se perdem, eles não se, digamos assim, eles não somem. Eles vão parar em algum lugar. Eles podem até se fragmentar, mas eles estão lá, em micropartículas ou partículas maiores, não importa. Eles podem ser consumidos como alimento, né? E atrapalhar o sistema digestivo dos animais, etc. Então, um problema muito grande é que eles estão lá, para vocês terem uma ideia, o primeiro plástico que foi produzido pelo ser humano, ele ainda existe na natureza. E ele está em algum lugar. Porque o plástico demora aí centenas de anos para se degradar. E se os primeiros plásticos surgiram aí lá em 1800 e tantos, imagina, esse plástico está em algum lugar. E pode ser que esteja no mar. Então, quanto mais a gente aumenta o número de pessoas e quanto mais esse saneamento básico aí não é efetivo, mais lixo vai chegar no oceano. Então, isso é reflexo também do que acontece em terra. Então, por exemplo, eu posso morar a 700 quilômetros distante do oceano. Se eu não destinei direitinho o meu lixo, ele vai ir para um curso de água de rio, por exemplo, o rio que passa na minha cidade. Choveu, o lixo que está na rua vai para o rio e esse rio vai cedo ou tarde chegar no oceano.
Então, está tudo conectado. Eu não preciso morar do lado do oceano para prejudicar ele. Eu posso prejudicar ele estando muito distante. Lembrando, eu quero só frisar aqui nessa resposta também, que não é só o lixo o grande problema no oceano. Ele é só um vilão. Ele é só um vilão. São muitos vilões. Trago aqui para vocês esgoto, medicamento, para vocês terem uma ideia, anticoncepcionais que muitas mulheres tomam e que também é prejudicial à saúde da mulher, meninas. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Anticoncepcionais contaminam a água do rio e do mar, tá? Então, só tomem medicamentos em necessidade, porque isso contamina, além do corpo de vocês, o meio ambiente também. Então, lixo de tudo quanto é tipo, não é só o lixo visível e flutuante, né? Resíduos de tudo quanto é tipo. Outras coisas que prejudicam o oceano, as mudanças climáticas. Então, o nível da água do mar está aumentando, a acidificação da água do mar está aumentando, a erosão das praias estão aumentando, as erosões, as cidades costeiras estão sendo transformadas, isso está sendo um problema para o oceano. A pesca ilegal, tá? Muitas espécies estão entrando em extinção por conta da pesca ilegal. Ou então mortes acidentais. Vai lá um conjunto de pescadores, coloca aquelas redes para pescar, sei lá, camarões e acabam pegando outros bichos e esses outros bichos são mortos, eliminados, mas eles não eram um interesse da pesca, então isso também é um problema. Espécies exóticas chegam em um ambiente e no outro e acabam contaminando os ambientes, né? Uma espécie que não é de uma região, ela não pode estar ali, porque ela pode contaminar o ambiente, destruir as espécies que moram ali. Então, é um problema também. Além da ocupação humana, que cada vez aumenta mais. Para vocês terem uma ideia, até estudos mostram o quanto é impactante o ruído subaquático. Aquele provocado por um navio, por um barco, por um jet ski que está passando na água. Isso é muito ruim para os bichos que estão lá. Já pararam para pensar nisso? Porque quando passa, sei lá, um avião ou algum trem meio barulhento, a gente fica incomodado no ouvido, né? A mesma coisa é o bicho que está lá no oceano com aquele monte de navio e barco, porque existe um fluxo gigantesco de navios fazendo transporte de cargas excessivas para o mundo todo. E esses navios estão cruzando os vários ambientes no mar e estão atrapalhando a fauna e a flora que vive lá. Porque a gente também tem espécies, digamos, de gramas marinhas, etc., né? Além disso, existe também, cada vez mais, uma discussão sobre a exploração mineral, porque o fundo do oceano tem ouro, tem cobalto, tem riquezas minerais além do petróleo. E isso é uma discussão porque a exploração desses recursos vai impactar, e já de alguma maneira está impactando, né? Porque o petróleo impacta, óbvio. Explorar petróleo no fundo do oceano impacta o oceano, óbvio. Então, só para frisar que não é só o lixo, tá? São vários outros problemas que a gente está enfrentando no ambiente marinho. Espero ter respondido. Respondeu, obrigada. Acho que eu estou falando muito, vou falar menos nas próximas. Já está quase acabando, né? Não precisa falar menos, não, por favor, Ai, continua. Continua. Ai, que ótimo, fico feliz. Estou vendo aqui mensagens. Muito bom, a Mi mandou, continua. Ok, vou continuar. Podemos ir para a próxima. Acho que eu não consegui ouvir. A Letícia. Boa noite. Boa noite, Letícia. Por que não tá dando? Letícia, será que você consegue ir lá com a Mayara? Porque a gente não está te ouvindo.
Mai, Tá baixinho. corre lá na Mai, não tá, a gente não consegue te ouvir, amor. Corre lá na Mai e faz a pergunta lá pelo computador da Mai. Elas são irmãs, Ai, a que Letícia e a legal. Maiara. Corre lá. Aí, vai lá. Muito bom. Boa noite. Boa Meu nome é noite, Lê. Letícia. A minha pergunta é por que, que as temperaturas têm aumentando tanto nos oceanos? Porque as temperaturas. Isso. Ok, Lê. Ó, essa pergunta, ela envolve aí um problema que está acontecendo, né, na Terra mesmo, no continente, e que lembra que eu comentei já com vocês que nós estamos num planeta que está todo interconectado. Assim como o vírus, né, ele se espalhou para todas as sociedades e países, a temperatura do nosso planeta também se espalha por todo lado, né? Alguns lugares são mais frios e mais quentes, isso independente, mas a temperatura geral, global do nosso planeta, ela é, digamos, tem uma média aí de temperatura. E essa temperatura, ela tem aumentado ao longo dos anos, muito em consequência das emissões de gases estufa. Então, lá o gás carbônico, né, que a gente libera quando a gente liga o carro, um caminhão e etc. E, como está tudo interconectado, o que acontece? Existe uma troca de temperaturas aí entre a atmosfera, né, e o oceano. Então, se está quente na atmosfera, esse quente vai esquentar também a água do oceano. E isso é um problema muito grave, né? Porque muitas espécies, inclusive nós, a gente vive aí mais ou menos numa média de 36 graus, certo? Se a gente aumenta 2 grauzinhos, a gente já está com febre, tem algum problema, já vai dar problema no funcionamento do nosso corpo. Agora, imagina a gente aumentar alguns grauzinhos lá na água do mar, o que vai acontecer com essas espécies oceânicas? Elas serão prejudicadas. Então, a gente já vê aí estudos mostrando que vários corais estão aí, tá tendo um branqueamento, né, que a gente fala dos corais. Isso é muito reflexo também da temperatura da água do oceano, né? Então, o que acontece? Como a nossa temperatura do nosso planeta está aumentando, isso muito por conta das nossas ações, né, relacionadas aí à produção dos gases do efeito estufa, automaticamente o oceano também se esquenta, tá? Então, a gente precisa diminuir essas emissões para tentar amenizar esse aumento de temperatura. Claro que, se a gente for olhar aí ao longo da história do nosso planeta, teve vários momentos que subiram muito a elevação a temperatura do nosso planeta e momentos que abaixaram. Mas nós estamos, digamos, aumentando o processo de aquecimento do planeta. E isso é um problema. Aquecer é um processo natural, mas da maneira como está acontecendo é que é o problema. Tá? Então, por conta da atmosfera estar esquentando, o oceano também esquenta porque ele faz troca de calor, troca aí de gases com a atmosfera. Tá bom? Sempre a gente tem que pensar que o planeta é um grande sistema que está todo interligado. Sempre a gente pensar no vírus, né, no coronavírus. Ele chegou em vários lugares do mundo porque nós estamos todos interligados. Obrigada. Respondeu a pergunta. Por nada, Letícia.
Bom, a próxima pergunta é minha de novo. Eu queria saber qual seria o melhor método para remover pelo menos 50% do lixo do oceano. Muito bem, muito obrigada pela pergunta. Eu também tenho essa vontade de sair catando os lixos e tentar tirar o lixo que está em todo lugar. Mas, infelizmente, vou ser bem sincera para vocês. Não existe um método em escala global que tire o lixo do oceano atualmente. Os métodos que existem são caros e pouco abrangentes. Então, a gente não consegue, como eu disse em uma das respostas, são toneladas e toneladas de lixo no oceano. E para retirar isso, exigiria um gasto enorme e, assim, estrutura que a gente não tem, tá? Então, o melhor método para não ter o lixo no oceano é não deixar chegar o lixo no oceano. Esse é o melhor método. Por enquanto, lembra que a gente sempre tem que pensar o seguinte: vamos prevenir e não remediar. Remediar só em situações mais complexas. Claro que esse lixo que está lá, talvez precisaria ser tirado? Precisaria, mas a gente colocaria ele aonde? Porque ele também contaminaria outros lugares, né? Virou parte do sistema lá oceânico. Então, é muito complicado quando a gente pensa nisso, né? Quando aconteceu lá o desastre de Mariana, né? Ou de Brumadinho, que aquelas barragens se romperam e estragaram todos os ecossistemas que estavam na beira do Rio Doce, por exemplo. Se a gente tirar toda aquela lama da beira do Rio Doce, a gente vai jogar aquela lama aonde? É outro problema. É problema ficar lá, é problema jogar onde a gente precisa jogar. A mesma coisa é o oceano, né? Tem muito lixo lá, a gente precisa tirar. O que a gente pode tirar, a gente tira, mas algumas coisas é muito difícil. Então, a melhor solução é pensar que esse lixo não pode chegar lá. E não é só pensar nas ruas lá da praia, é a gente pensar nas ruas da minha cidade, no lixo que eu estou vendo aqui na minha rua. Eu posso estar muito longe do oceano, só que esse lixo pode chegar no oceano. Então, assim, a gente precisa diminuir as chances desse lixo atingir um curso d'água, tá? Tá bom, muito obrigada. E respondeu sim a minha pergunta. Ok, muito bem. O ser humano tem muito isso de querer pensar depois que a coisa já aconteceu, né? E não de como prevenir antes, né? Exato. A penúltima pergunta é minha. Se a teoria de que 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos se tornar verdade, qual vai ser o maior impacto na sociedade? Certo, Nicole, muito bem. Isso é uma teoria, né, que inclusive a ONU trouxe para nós aí. E é muito sério, é muito grave isso, por quê? Vamos pensar o seguinte, não é só o plástico que vai aumentar no oceano, se acontecer do jeito que está acontecendo, e sim a diminuição dos peixes no oceano. Por quê? Imaginem só, se chega plástico lá no oceano, o bicho, o animal, o peixe, a tartaruga, eles não têm ideia de que aquilo é uma coisa que faz mal. Eles vão lá e comem, e isso prejudica a vida deles. Então, além do consumo que a gente está consumindo mais do que o planeta pode regenerar, né? Então, tem muito peixe no oceano, tem muito peixe, só que a gente consome tanto, é tanta ganância, né? Tanto, não espera nem o ciclo natural voltar ao normal, né? Então, além de chegar bastante plástico, vai diminuir o peixe também. Já vem diminuindo. Os estoques pesqueiros do oceano global diminuíram exorbitantemente ao longo dos anos, tá? Isso é um dado também. Se vocês pesquisarem, vocês vão saber que os peixes, e não só peixes, outras espécies diminuíram muito no oceano. Então, se isso acontecer, é óbvio que vai ter um impacto no consumo humano, um impacto na vida dos ribeirinhos que vivem dos peixes, né? Eles
eles acabam se alimentando de peixes, a maioria, e vendem peixe para sobreviver. Então, o ecossistema marinho como um todo, ele vai se prejudicar. Por quê? Pensando, por exemplo, nos tubarões. Os tubarões são como o leão na selva. Eles dão um equilíbrio do ecossistema marinho. Se não tem bastante tubarão, os tubarões vão, digamos, diminuir em quantidade. As outras espécies que eram consumidas pelos tubarões aumentam de quantidade e vira um desequilíbrio no ecossistema marinho. Então, se existem aí excessos ou ausências em um ecossistema, ele vai ser desequilibrado, tá? Então, eu vou trazer uma informação para vocês que quando eu li isso, acho que foi em 2018, eu fiquei assim chocada. Existe um ponto no oceano que é o ponto mais profundo, que é bem conhecido, né, assim, em termos de as pessoas sabem o nome dele, que se chama Fossa das Marianas. As Fossas das Marianas ficam no Oceano Pacífico e é o ponto mais profundo registrado do oceano. E ele tem, a profundidade é cerca de 11 mil metros. Então, esse é o lugar mais inatingível do fundo do oceano. Apenas, acho que 6 pessoas, por meio da robótica, né, por meio de submarinos, chegaram nesse ponto mais profundo. E, em 2018, se não me falha a memória, acho que foi 2018 mesmo, que eu li essa reportagem, encontraram plástico na Fossa das Marianas. No ponto mais profundo do oceano, onde as pessoas não conseguem chegar, né? Onde as pessoas muito dificilmente vão chegar, poucas chegaram, né? É muito caro você atingir essa profundidade, é muito perigoso, né? Você tem que estar com um equipamento muito bom, mas o plástico chegou lá. Então, imagina só, se esse plástico chegou lá, esse plástico está andando por todo o oceano e os animais, né, marinhos estão se alimentando desse plástico. Então, nenhum lugar no oceano hoje está eximido dos impactos humanos. E isso é um problema muito sério que diz respeito a todos nós. Eu espero que depois dessa conversa vocês reflitam e passem para os familiares de vocês toda essa questão que me inquieta e eu espero que também inquiete vocês. Respondi? Respondeu sim, Tássia. Nossa, dá até raiva, né? Intrigante isso. Nossa, quando a gente começa a obter os dados, a gente às vezes acaba não tendo muita crença de que as coisas vão melhorar, né? Mas se a gente for pensar assim, a gente não... A gente desacredita na nossa vida também, né? A gente não pode só olhar os aspectos negativos, tem muita coisa acontecendo de positivo, né? Tem muitas ações sendo feitas no Brasil e em outros países para diminuir a chegada desse lixo no oceano, né? Para retirar o lixo da praia, né? Existem muitos trabalhos bonitos acontecendo, mas precisamos de mais ações, porque como o oceano é o nosso maior ambiente, ele recebe muitos problemas, né? E a gente precisa tentar combater esses problemas da melhor forma e com o maior número de pessoas possíveis. Então, se a gente está no continente, se a gente mora numa cidade longe, a gente pode fazer pelo oceano, porque ele faz por nós. Ele dá o oxigênio que a gente respira, ele traz a chuva para a nossa plantação, né? Ele traz lá um equipamento, a gente precisou de um computador que não é produzido aqui no Brasil, vem por meio de navio, trazendo aqui para nós. Então, o oceano, além de tudo, o que eu acho mais fantástico é você olhar para ele e ver a imensidão e falar, nossa, que lugar, assim. O interessante quando você chega no oceano e olha para ele e fala, eu sou um grãozinho de areia. Nós somos um grãozinho de areia, né? O oceano nos dá essa sensação. Mas a gente, mesmo sendo um grãozinho de areia, pode fazer muita coisa por ele. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né?
Então, assim, eu não sei se vocês vão trazer mais alguma pergunta. Eu ia falar alguma coisa, mas Tem mais uma só. pode falar. É da Bom, Michelle. a última pergunta é minha. E para encerrar, eu gostaria de saber quais são as principais consequências do aumento do nível do mar para o meio ambiente e como isso pode afetar a vida marinha. Isso também são teorias que estão trazendo, né? São teorias muito recentes que têm mostrado que não só a vida marinha vai ser impactada, mas também a vida terrestre, tá? Então, ecossistemas, por exemplo, que estão entre a intersecção, né, que é entre o continente e o oceano, como os manguezais, né, que são regiões entre rio e o oceano, eles serão impactados, né, vai aumentar o nível do mar, essas regiões aí vão se perder todas. Cidades litorâneas, inclusive existe uma cidade litorânea, na verdade um país, e vocês podem pesquisar depois na internet. Está sendo dito como um dos primeiros países a assumirem do mapa, que é Kiribati, que fica nas ilhas lá no Pacífico. São um conjunto de ilhas. E o aumento do nível do mar tem cada vez mais trazido problemas para essas ilhas, porque está trazendo tempestades e problemas mesmo de enchentes, né? Outro problema é quando a gente pensa lá no urso polar, que vive no Ártico, né? O urso polar, ele precisa de grandes plataformas de gelo para conseguir também, ele não fica só na água, o urso polar precisa ficar fora da água também, né? E ele precisa dessas plataformas de gelo para se locomover e buscar alimento. E quanto menos gelo tem, mais prejudicado o urso polar fica para obter esses alimentos. Então, a gente já tem visto aí, inclusive saiu recentemente uma reportagem falando que o urso polar está tendo que gastar muito mais energia para obter o alimento dele, né? Então, o aumento do nível do mar, ele vai ter consequências para as populações humanas, para as populações marinhas, para diversos ambientes. Mas as teorias podem ser que mostrem outros problemas. Tudo é muito novo, né? A gente não, como eu sou estudante, né? Sou pesquisadora, tudo, mas a gente não tem a resposta para tudo. E são teorias que nos mostram aonde que a gente vai chegar. Algumas nos trazem aí situações muito críticas e muito tristes. Então, por isso que a gente tem que trabalhar para isso não acontecer. Ok? Ok, muito obrigada. De nada. É muita coisa que eu falei. Mas eu queria, assim, trazer uma fala final de que a gente precisa se conectar com o oceano e admirar ele, pessoal. Então, a gente precisa... como que eu posso dizer, assim, de uma maneira... A gente precisa compreender. Acho que muito do que eu falei aqui para vocês, talvez no ensino médio, isso, conhecer para respeitar, a Lu colocou ali, exatamente, conhecer para proteger. Se a gente não conhece uma coisa, a gente ignora ela, né? A gente precisa compreender para proteger. E quando que a gente compreende, quando que a gente conhece uma coisa? Quando essa coisa chega até nós, ou quando a gente busca essa coisa, né? Esse conhecimento. Mas, infelizmente, existe uma falha ainda do sistema educacional de não trazer o oceano para a escola, né? De não trazer o oceano para as discussões de ensinos formais. E isso é importantíssimo, tá? Então, quando a gente compreende que a conexão do oceano com a sociedade, ela não é um modo de vida particular do caiçara, né? Daquele que mora no mar. Não é só dele. Diz respeito a todos nós. Porque todos nós estamos sendo afetados pelos recursos que vêm dele. Então, a gente tem um dever de saber, proteger, conhecer,
e buscar conectar as pessoas com esse ambiente. Então, é isso que eu tenho buscado ao longo da jornada, mesmo também com trabalhos voluntários, e eu me sinto muito, assim, feliz por trazer esse ambiente para as pessoas. E eu espero que vocês olhem o oceano de uma maneira diferente a partir dessa conversa que a gente teve hoje também. Claro. Isso você pode ter certeza. Que bom. Tem muita coisa bonita do oceano que eu gostaria de falar também. Mas o foco nosso é esse problema, né? Esse problema que tá afligindo ele muito, né? Então, a Giovana, a Letícia, as Nicoles, né? Maiara, as duas Letícias, a Mia, que todas vocês têm um papel transformador para os amigos de vocês, né? Os amigos, as amigas, de trazer esse conhecimento para eles, de fazer eles pensarem, né, nas ações deles, assim como vocês vão pensar na de vocês. Eu acho que a gente tem que viver esse momento da nossa vida com alguns propósitos. Não só viver por viver, né? Porque viver por viver não parece muito assim, como que eu posso dizer? Se a gente for embora hoje do mundo, né? Como muitas pessoas estão indo com essa doença, a gente foi embora hoje, o que a gente deixou? A gente fez alguma coisa boa para esse mundo? Para as pessoas que estão nele, né? Para os animais, porque a gente tem essa mania de olhar só para o nosso umbigo, né? Só para a espécie humana. E isso é um erro, e isso é um erro muito grave, que a gente precisa trabalhar isso. A gente não é melhor do que um peixe, do que um grilo. Não, são vidas. Eles querem viver e a gente tem que respeitar a vida deles, né? Então, o lixo do mar é só um problema. Tem outros muitos que a gente precisa trabalhar e tentar. Não sou a dona da verdade, nem vocês, não é isso. Mas vamos, um dia de cada vez, a gente construir da melhor maneira que a gente puder. E é assim que a gente vai transformar o mundo, né? Parece ser uma história de fantasia, mas não é. A gente vai transformar o mundo transformando as nossas ações diárias e as pessoas que estão ao nosso redor. Acho que a gente Pode vai ter ter um monte certeza. de oceanógrafa aqui, viu? Os olhinhos. Ah, é mesmo? Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu ia falar que a gente... Mas pode falar, Lick. gente. Fala Pode aí, falar. fala aí. Ai, meu Deus. Você fala ou eu falo? Pode falar. Bom, Tássia, eu gostaria primeiramente de agradecer você por ter disponibilizado o tempo seu para responder as nossas perguntas. Eu acho que foi de extrema importância essa entrevista, que foi mais como um bate-papo, foi super descontraído. Eu acho que aguçou a curiosidade de todo mundo. E, assim, falando disso, de olhar para o oceano, né, com mais com esse carinho, assim, eu super me identifico com isso, porque é justamente ele que me fascina. Eu gosto muito de pensar no oceano e muitas vezes eu sempre brinco que se fosse para mim ser filha de um deus grego, eu seria a filha de Poseidon, porque eu adoraria poder dominar as águas, porque eu acho que é um lugar encantador, eu acho que é muito místico, e pensar que ele é tão misterioso me fascina demais. E eu adorei essa entrevista por ela abordar tanto sobre isso e também falar sobre como a gente interfere muito nisso também e como as nossas pequenas ações podem mudar isso. Porque foi como a tia disse também, é conhecer para poder respeitar. E eu acho que a gente precisa realmente ter esse olhar de mais cuidado, de mais interesse, porque é um lugar incrível, é um lugar místico e eu sempre me fascinei muito, muito, muito. Então, assim, eu acho que foi incrível essa entrevista e eu gostei muito. Ai, que ótimo, que gostoso ouvir isso. Eu espero que tenha trazido conceitos, conteúdos para vocês pensarem, né?
Nossa, gostei de você falando isso. Eu seria a filha de Poseidon. Com certeza. Gostei, eu nunca tinha ouvido ninguém falar isso, mas faz sentido, né? Quando a gente ama muito o mar, né? Nossa, eu também amo muito. E que lindo, que lindo. Realmente é um lugar muito misterioso ainda para nós, né? A gente não sabe muita coisa desse ambiente. E eu acho que isso que acaba também nos encantando, né? Com certeza. Não Alguém... tinha escutado isso. Filho de Poseidon. Mas eu acho que os oceanos são muita participação. Sim. Vocês são de diferentes regiões do Brasil ou são todas de uma região específica? São todas da cidade de São Paulo, ou das cidades vizinhas, né? Acho que tem a Nicole, que é Nicole Luísa de Mariporã, a Letícia Borges, a nossa Lelê. Dá um sorriso, um tchauzão, Lelê! Ela é de São José dos Campos, né? E as outras meninas são aqui da cidade de São Paulo, Guarulhos, né? A Michele e a Giovana de Guarulhos. Mas aqui da Grande São Paulo. São cidades muito grandes. E Santa Bárbara do Esqueci da Nick aí, a nossa nova integrante, ela é de Santa Bárbara do Oeste. Tá pertinho aí, você tá no Unicamp, né? Verdade, Campinas aqui pertinho. Que legal, que legal. Sim, mesmo. Muito bom. E aí nós temos a nossa... Na minha fala... Eu ia falar que a gente tem a Lelê, a Letícia... tem duas Letícias Borges, né? Mas a gente tem o nosso bebê, nosso chaveirinho aí, Letícia Borges, ela tem 12, né, Lê? Ou já fez 13? E a outra Letícia Borges tem 22? Tem 22, Lê? Tem 23. 23. Então, 23. De 13 a 23, aí a gente tem uma turminha boa de jovens. Que bom, nossa, que coisa boa. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma apresentação para meninas assim. Que legal, hein? E a Lelê, ela é pioneira, tá? Ela foi a primeira a menina dentro da ordem com síndrome de Down. Primeira chefe, presidente, né? Porque elas têm os cargos, então ela foi a primeira presidente de assembleia. Fundou três assembleias, né? 3 lojas, como se fosse na maçonaria 3 lojas. Ela fundou 3 assembleias e conseguiu chegar entre os 40 cargos mais altos dentro da ordem no Brasil. São mais de 5 mil meninas. E ela está aí, lá no alto, né, Lê? É nosso orgulho. Parabéns! Incrível, incrível. Eu espero que vocês se empoderem, que vocês se transformem, que vocês transformem o entorno de vocês, que esse tema do oceano transborde para outros temas, né? E, assim, que vocês, digamos que vocês construam uma vida que seja uma história muito bonita, né? Que todo dia a gente tem uma oportunidade de construir algo novo, de aprender algo. Então, assim, eu acho que a gente não deveria passar um dia sem aprender uma coisa nova, né? Porque, pensa, a nossa vida é muito curta e a gente precisa explorar tanta coisa, né? Então, assim, é como se fosse uma formiguinha andando lá por uma floresta. Tanta coisa para ela explorar, né? A floresta é tão gigante, assim somos nós. Então, a gente precisa se abrir para esse mundo e explorar coisas boas, né? Transformar o que é ruim em algo bom e construir ao longo do tempo. Não desistir, não desanimar, né? Porque, assim, eu como bióloga, como pesquisadora, vejo que existe muita coisa errada, que é muito difícil a gente lutar, mas a gente não pode desistir. A gente nunca pode. Porque a gente tem que acreditar que a nossa ação vai fazer diferença, né?
Muito bom, gostei muito de participar desse momento com vocês. Fiquei feliz que vocês me encontraram e que tive essa oportunidade. Eu acho que a Mia ia falar alguma coisa, ela tinha levantado a mãozinha. Isso. Eu gostaria de agradecer pela entrevista. Foi algo assim muito incrível para mim. Quem me conhece sabe que eu sempre sonhei em ser bióloga marinha desde pequena. E confesso que esse sonho estava tipo se esvaindo aos poucos, mas eu achei algo muito motivador. E em diversos momentos até me emocionou bastante ver você falando. Eu achei assim muito lindo. Que fofa! Você está me emocionando também. Eu acho que quando a gente faz uma coisa com amor, né? Acreditando, a gente faz de uma maneira assim que ninguém faria, né? Se a gente faz uma coisa, escolhe um caminho e faz esse caminho, né? Trilha esse caminho com muita dedicação, não tem como dar errado. A ideia, né, assim, as pessoas falam, nossa, porque biologia, né, é uma área que parece que não tem tanta valorização, principalmente no nosso país, né, que as pessoas falam que muitas pessoas não se importam. Assim, eu acho que todas as áreas têm as suas dificuldades, mas a área de biologia, não é porque eu sou bióloga, né, não é porque eu sou dessa área, mas ela é linda por si só. Imagina só estudar a vida, estudar o funcionamento de uma bactéria, de um vírus, do ser humano, do cachorro, né? Assim, isso é incrível, incrível. Tem coisa mais bonita do que a vida? Ninguém consegue fazer nada mais bonito do que a vida. Porque a vida é a coisa mais incrível, né? Então, assim, a biologia, né, a biologia e todas as suas áreas são extremamente importantes e cada vez mais importantes. Se não fossem pessoas estudando vidas agora, a gente estaria mais pessoas morrendo ainda por conta desse vírus, né? Então, olha como estudar a vida, estudar os seres é importante, né? Então, vocês, com a visão de vocês e com a construção diária de vocês, não podem desistir. Para mim também não foi fácil. Eu ia quase seguir para a área de engenharia computacional, mas eu queria biologia. E eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz, né? Se eu fosse por um caminho que estavam me indicando, eu seria uma engenheira da computação, mas eu não seria feliz assim com essa escolha, né? Hoje, cada vez mais eu me encontro cada vez mais na minha profissão. Nenhuma profissão você encontra seu espaço com facilidade. Você precisa fazer bem feito. Se você fizer bem feito, você vai ter um espaço. Você vai ter o seu espaço, você vai ter a sua renda, né? Você vai ter o seu reconhecimento. Então, isso é importantíssimo. Então, se vocês têm que escolher aquilo que brilha aos olhos de vocês. Então, quando eu falo sobre o oceano, parece que eu não estou trabalhando. Quando eu vou lá e escrevo um texto sobre o oceano, parece que eu não estou trabalhando. O trabalho parece ser uma palavra muito pesada, né? Assim, de fardo. Pelo contrário, eu estou muito feliz de estar ali fazendo aquilo que eu estou fazendo. Meu Deus, eu tô muito emocionada. Eu ia falar mais, mas eu acho que eu nem vou conseguir. Mas é isso, muito obrigada. É algo que vai acrescentar muito pra mim. Que ótimo. Tati, eu gostaria de agradecer você pela entrevista, sério. Era um assunto que eu não tinha tanto conhecimento, igual eu tive hoje, que eu pude me aprofundar, mas que pode ter certeza que daqui para frente eu vou repassar para as pessoas e eu vou também melhorar. E eu espero que a maioria da população, se pudesse ter participado da reunião hoje com a gente, eu acho que já teria ajudado um pouco o nosso mundo. Ai, que fofa! Gostei muito, Nicole, isso aí. Mas se você passar um pouco que você aprendeu hoje aqui, ó, já vai ser muito, você vai ver.
para sua família, para seus pais, né? Seus amigos. Muito Eu lindo. também gostaria de agradecer, que eu gostava do oceano, mas hoje eu aprendi muito. Ela estava anotando as coisas, eu anotei quase 2 páginas. Eu Nossa! agradeço. Eu conheci muito, muito obrigada. Talvez, como eu não sei o que seguir ainda, agora eu talvez comece a seguir a biologia. Ai, que lindo! Muito bem. Muito bem. Tem muita coisa. Tati, eu queria falar. Oi, pode falar. Você vai falar que tudo que você disse, assim, você foi de uma forma inspiradora que você disse. Você esclareceu as dúvidas que tinha, né? Eu, sinceramente, também não conhecia muito sobre o oceano. Eu sempre tirei muito. Eu fui para a praia, mas todas as vezes que eu fui, eu me senti muito, muito, muito bem na vida marinha. E tudo que você disse tem esse embasamento científico, tem esse lado de estudo, mas que nem você disse que é feito com amor, isso ficou bem claro para todo mundo, porque o jeito como você fala é inspirador e dá para ver o quanto você gosta dessa, mesmo falando sobre problemas, o jeito que você fala eu achei muito bonito. Que ótimo, nossa, que lindas, me emociono muito. A Lê também escreveu aqui, né? Obrigada, Nicole, eu fico muito feliz. É isso, quando a gente transforma o outro, se a gente transformar ou trazer uma coisa positiva para alguém, a gente já ganhou o nosso dia, né? A Lê também falou, foi maravilhoso, uma oportunidade única, muito obrigada. Muito obrigada, eu também. Eu posso depois disponibilizar, se vocês tiverem um e-mail, alguma coisa, eu posso disponibilizar alguns textos para vocês que eu estou produzindo também, para vocês conhecerem ainda mais, né? Para vocês divulgarem, né? Não sei se vocês já viram a revista Ciência Hoje, tem alguns textos que eu estou divulgando lá também. Também estou divulgando no Jornal da USP, então tem bastante coisa legal que eu acho que seria legal vocês acessarem. Tem um texto que eu fiz, chama O Oceano é para Todos, da Unicamp. Eu vou mandar aqui o link para vocês. Eu gosto muito desse texto, que é de um evento que eu participei lá em Boston, que eu fui convidada. Era um evento sobre oceanos. E foi assim um momento incrível, que eu tive uma proximidade ainda maior com pessoas que têm o mesmo olhar que vocês aqui, que eu acho também, que é esse olhar de cuidado com o oceano. Então, eu vou mandar aqui para vocês. E aí vocês podem ler, comentar também lá, se vocês quiserem. Esse texto eu publiquei, acho que em 2019, mas ele serve para qualquer momento. Então, traz umas abordagens sobre o oceano que eu acho importantíssimo. Inclusive, a reflexão da comparação do espaço com o oceano, né? Que a gente conhece mais do espaço, se inspira mais no espaço. E aí, se vocês quiserem deixar um e-mail, eu mando depois para vocês alguns textos, algumas coisas que eu acho que seria muito bacana vocês lerem, né? E espalhar para quem vocês quiserem. Coisas positivas, inclusive, sobre o oceano, com certeza. O oceano é maravilhoso, não tem como não ser. Daqui a alguns dias vai ser publicado um texto sobre economia do mar, então as maravilhas do mar, o que o oceano oferece para a gente, né, de riqueza, né? Esse é um texto muito legal também. Aí, se vocês me derem um e-mail, isso ali, bhidrografias@gmail.com. Isso. Vou anotar. Hidrográficas. Hidrográficas, né? B hidrográficas. Bacias hidrográficas, que foi a primeira matéria, a primeira edição que elas fizeram, né? E aí acabou ficando. Que legal. Nossa, depois eu quero ver, se você puder me mandar.
é a 14ª edição. Você tem o link aí com você? Sim, eu vou colocar o link no chat. Legal, eu vou anotar aqui o e-mail de vocês. E a gente vai falar muito para transmitir todos isso que você passou para a gente hoje, que é o mais importante, né? Perfeito, perfeito. Eu estou anotando aqui no meu bloco de notas o e-mail de vocês para depois eu mandar alguns links que eu acho que vai ser muito bacana para vocês fazerem essa construção que vocês estão fazendo da revista, né? Acho que vai ajudar bastante na construção. Com certeza. Bom, acho que vou falar mais uma coisinha. Bom, pode falar. A minha é no segundo semestre desse ano, e um dos projetos que eu tinha em mente era poder sair com as meninas e passar uma tarde na praia, recolhendo lixo, dando aquela limpada legal. Só que devido à pandemia, eu não sei se isso vai ser possível. Então, se você quisesse, claro, acho que seria muito incrível a gente poder estar fazendo uma palestra em parceria com você. Sim, que lindo. Uhum. Vamos pensar. Quem sabe não dá certo mesmo, com certeza. Show. Aqui, recebi. Perfeito. Vou colocar no meu bloco aqui para depois eu olhar. Bom, então é isso, né? Foi muito bom, nossa. Muito obrigada, Tássia. Foi genial. Acho que foi uma injeção de ânimo também, né, para as meninas. E para a gente também, né, Lu? A gente fica super... Nossa, eu tô aqui eu tô apaixonada. A gente já escreveu aqui, a gente tá assim. Você não tem noção do que elas estão colocando sobre você. Você realmente foi uma inspiração hoje para as meninas, viu, Tássia? A gente só tem que agradecer. Você não tem noção do que elas estão falando de você. É assim, é tudo de bom. Gente, assim, que você é maravilhosa. A Michelle disse que acho que ela estava precisando realmente te encontrar. Então, nada é por acaso nessa vida. Eu acredito muito nisso, que nada é por acaso. E assim, Nani, hoje acho que a Michelle precisava estar aqui exatamente com você. Então, fora toda essa aula que você deu, de coisas que a gente não faz ideia, porque muita coisa a gente descobre e vai lendo, mas é sempre aquela mesmice de sempre, né? Então a gente se aprofundou em outras coisas que a gente não imaginava e aprendeu muito, a gente sabe que vai aprender ainda, se Deus quiser. Mas eu acho que o principal da noite aqui foi toda a inspiração, né, com a sua juventude, com a sua paixão pelo que você faz. Isso inspirou aí, vai sair, eu falei, ixi, o que vai sair de oceanógrafa daqui, bióloga, marinha, né? A gente só tem que agradecer a você. A Michelle, acho que no comecinho, não sei se você entendeu, é que a cada 6 meses troca a presidente do grupo, né? Então, dessa vez é a Giovana, daqui 6 meses é a Michelle. E elas têm fora a revista, elas têm uma proposta aí de trabalho, não só de caridade, mas trazer alguma coisa diferente para as meninas, um projeto. E aí ela te convidou para fazer uma palestra a respeito de tudo que você falou hoje, né? Sobre preservação do oceano, sobre a proteção. Então, fica o convite, reforcei, tá, Michelle? Porque a emoção tá grande ali na carinha dela. Você só tenho que te agradecer por tudo que você fez pelas meninas hoje. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada. E quando a revista tiver essa edição sair, a gente encaminha para você também. E eu acho que não está saindo o seu som. Verdade, eu desabilitei para não dar interferência, me desculpem. Eu falei, eu que agradeço, fiquei muito feliz com a participação. Também, assim, fico à disposição
para fazer a palestra, só a gente ver num período que eu consiga, né? Como que a gente vai se habituar aí. Os meus dias são bem loucos, assim, né? Tipo, eu dou aula, faço a pesquisa, então a gente só precisa ver um tempinho para a gente para dar certo esse encontro, essa palestra. Eu vou ficar muito feliz. Fiz já uma palestra na graduação lá na Unesp em Assis, eu lembro sobre a preservação dos oceanos. A gente costuma dizer oceano no singular, porque o oceano é um único, né? A gente fala oceanos, mas ultimamente o mais utilizado é a gente falar oceano. Então também fica essa dica para vocês de sempre pensar no oceano como algo único e que ele é todo conectado, né? Tem Atlântico, Pacífico, Ártico, Índico e Antártico, mas todos eles estão conectados, então a gente fala que ele é um oceano global, tá? Então, assim, é só vocês me contatarem, falarem comigo, deixarem, ficarem com o meu contato, a Nicole que tinha contatado comigo, já tem o meu contato também, aí é só vocês me comunicarem, a gente se organizar para dar certo, tá bom? Combinado. Então, obrigada, boa noite. Vamos para a próxima etapa. A gente se encontra uma hora lá no Labjor também. Sim. Beijos, fiquem bem, se cuidem e foi um prazer. Obrigada. Tchau, Tássia. Obrigada. Muito obrigada, tá? Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau, Bri. Gente, ela é incrível! Ninguém quer ir embora, né? Eu percebi que a gente foi, e ninguém quer ir embora, né? Ela é incrível. Gente, essa entrevista foi surreal. Foi, Sério. ela é muita. Eu falei assim, eu cheguei e falei pro tio aqui, eu falei assim, gente, linda, simpática e de uma inteligência invejável, né? Eu falei assim,